aproveitar as oportunidades que Deus dá. Pode ser, e Deus nos guarde, que no futuro essa igreja deixe de ser bíblica. Espero que nunca aconteça. Mas enquanto ela for bíblica, aproveite, cresça. Não deixe de estar reunido com o povo de Deus, tá bom? Então depois vocês podem conhecer todos os visitantes que estão ali. Vai ser uma alegria poder ouvir a história deles. Os demais, todos, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Eu não sei se eu falo 12 ou se eu falo 13. Eu vou explicar por quê. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 12. Quem tem verso 18 na Bíblia? Aliás, todos trouxeram Bíblia? Se você trouxe sua Bíblia, levanta aí a Bíblia. Deixa eu só para alegar meu coração. Olha que maravilha. Isso é sonho de consumo. Pastor, olha, fica tão feliz. Estou até com vontade de chorar. Não vou chorar que vai molhar minha Bíblia. É muito bom ver você com a escritura na mão, com a sua espada. Use. Não venha para a igreja sem Bíblia. Use mesmo. Capítulo 12. Quem tem verso 18? E quem tem só verso 17? Complicou, não complicou? A Reginaldo termina no 17? Eu ia falar, olha, hoje vamos estudar o verso 18. O Reginaldo já ia ficar apavorado. Falava, que verso 18 que arrancaram da minha Bíblia? O que acontece aqui, tá bom? Todos vocês têm o mesmo texto, mas o editor, na hora de separar o texto, um falou assim, olha, o finalzinho do versículo 17, que é a parte que diz, e se pôs em pé sobre a areia do mar, essa parte que está aí no seu texto, e se pôs em pé sobre a areia do mar, falando do dragão, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Algumas Bíblias colocaram isso como um verso à parte, e outras mantiveram como sendo um único verso. É a única distinção, mas o texto, todo mundo tem o mesmo texto. Vamos então aprender o que esse texto dessa noite quer nos mostrar. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo, vamos começar a mencionar sobre a revelação dele. Então nós vamos entrar num capítulo, que é um capítulo um pouco complicado, e no mesmo, além de ser complicado, um pouco desafiador, porque vai falar sobre o pior personagem que pisará na história dessa terra. Não tem outro. É a obra-prima do diabo. O diabo falou de todas as coisas que eu fiz no mundo, na história. Esse homem, esse personagem, é a minha obra magistral. Nada pode superar esse personagem. Então nós vamos começar a falar sobre a revelação dele. Ele já apareceu, nós vimos lá no capítulo 6. Quando o primeiro selo foi aberto, o Jesus que está no trono diz, vem, e eis que um cavaleiro branco apareceu, é o anticristo. Então ali revela ele entrando na história, mas ele entrando na história de um modo, de um jeito, e agora você vai ver a manifestação, o desvendar, ele se apresentar como ele é. É isso que nós vamos ver. Vamos ver aí, então, o final do capítulo 12 e os 2 primeiros versos do capítulo 13. Diz assim, eu vou ler o 17 para nosso benefício. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs, falando do dragão, e se pôs o dragão em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, com a boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande domínio. É até aí que nós vamos chegar. Muito provavelmente não vamos conseguir cobrir tudo que está aqui, mas vamos caminhar à medida que Deus permite aí. Essa parte nós já vimos. Verdade central do texto é: o diabo sempre tem alguma estratégia para a destruição. Irmãos, às vezes quando eu tenho que falar, a Bíblia, o diabo, Satanás não é assunto central na Bíblia. A Bíblia não dá muita ênfase a ele. E nós raramente falamos. Há igrejas por aí que o diabo, todo culto está lá. E tem gritaria, expulsão. Não, nossa igreja só lida quando o texto fala. E o texto tem falado bastante no capítulo 12 sobre o diabo. Então, se você começou a acompanhar a nossa série de Apocalipse agora, não pensa assim, não vou nessa igreja, só fala muito do diabo, está dando destaque para ele. Não, olha,
até para explicar esses textos eu fico preocupado, porque eu vou usar palavras que podem ser para você não fazer sentido. Então a primeira delas é: o diabo é um ser admirável. Ô pastor, que é isso? O diabo é um ser, é uma entidade, uma pessoa, no sentido de ter personalidade. Ele não é uma coisa extremamente admirável. Ele é a obra, quando nós olhamos na criação, à luz dos textos bíblicos, é dito que ele é a obra-prima de Deus. Ah, mas eu achei que era Jesus. Não, Jesus não é a obra-prima de Deus. Jesus não foi feito. Ok? Então, entre os seres criados, à luz da Escritura, parece que Satanás, que não tinha esse nome, claro, na época era um anjo só. Quando Deus os fez, o Deus fez ele para ser a obra-prima da criação. Louvável, inteligente, brilhante. O fato dele ter se rebelado contra Deus e ter sido expulso do paraíso e depois banido definitivamente no capítulo 12, não faz com que ele seja menos genial. Ele é muito brilhante. Por isso nós nunca devemos menosprezá-lo, não devemos zombar dele. Paulo diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala assim: olha, nós não podemos ignorar os seus desígnios. Paulo diz: olha, cuidado com o diabo, porque ele tem desígnios e nós não devemos ignorá-los. Ele é um estrategista brilhante. Então, uma vez mencionando sobre o diabo, eu disse que o diabo, se ele entrasse numa competição, ele ia ganhar sempre medalha de ouro, nota 10 em tudo. Ele é muito sagaz. Então não brinque com ele. Semana passada, nós falamos que ele tem objetivos primários. Ele vai atacar os líderes, os pais, as pessoas, os principais. Mas se ele não consegue atacar, ele muda a estratégia numa boa e vai para os objetivos secundários. Então ele ataca famílias, crianças, filhos, profissionais. Ele não se preocupa, ele não tem dificuldade em se adaptar a uma situação. De modo que o crente tolo é aquele que fala assim: olha, eu sou imbatível, eu sou tão forte que o diabo não vai me atacar, vai atacar os meus filhos. O diabo pode parar de te atacar naquele momento porque você está forte. E explorar a sua força para te derrubar e falar: parabéns, você é muito forte. Ai, o que será de mim? Eu não vou mais tentar você, porque você é extraordinário. E a soberba sobe o seu coração, e aí então ele faz você cair. Não brinque com ele. Nesse texto nós veremos que ele é tão bom e tão estrategicamente preparado, que não só ele muda os seus objetivos primários e secundários, como ele sempre tem um plano. Sabe quando alguém fala para você: qual é o plano B? Aí você fala: nossa, não pensei ainda. O diabo tem plano A, B, C, D, ele tem um alfabeto inteiro. Se isso não dá certo, ele já tem outro. Não é que ele vai bolar, já está lá. E isso faz dele alguém extremamente perigoso. Dito isso, o objetivo nessa noite é mostrar a revelação do pior personagem da história, o anticristo. Esse termo, anticristo, na escritura inteira não é usado para esse personagem. Estranhamente, o termo, ele não é chamado na escritura de o anticristo. Pessoalmente, a Bíblia fala sobre anticristos, menciona, mas não usa esse título para esse personagem aqui. A palavra anticristo, ela pode significar algumas coisas. A palavra anti pode significar alguém que é contra. Eu sou anti tal coisa, eu vou me opor. Isso é um sentido da palavra. Outro sentido da palavra anti é a ideia de alguém que se coloca no lugar de, que se apresenta como sendo. Então, o anti aqui pode ser quase uma ideia de alguém que se coloca diante, que entra na frente e se apresenta como ele. Então veja, a Bíblia, tudo que Deus faz é maravilhoso. O diabo vai e imita. O diabo é só um imitador. Então ele vê que Deus é brilhante, ele imita. E é isso que acontece. Deus disse para o mundo: eu vou enviar para vocês um Salvador. O diabo falou: opa, Jesus veio e foi rejeitado. Eu vou oferecer um Salvador para o mundo e vou dizer: olha, esse é o Salvador que vocês esperavam. E como o mundo já esperava um Salvador, o mundo abraça ele. Ele diz para os judeus: olha, vocês estão esperando um Messias? Ok, e eu vou enviar para vocês um Messias. O Messias Jesus era muito fraco, mas aqui está alguém que vai ser venerado por vocês. Vamos ver então sobre a revelação desse personagem na história, como acontece. Nós estamos olhando aí nesse mapa todo
a partir de agora eu vou lidar daqui da metade da tribulação para frente. Então, 7 anos de tribulação, os primeiros 3 anos e meio, já coloquei alguns detalhes, tem bastante informação, mas aí é uma fotografia. Nós paramos aqui o capítulo 12. O dragão e Miguel vão travar uma batalha no céu, e o dragão vai ser expulso. E quando ele chega na terra, aí o texto vai entrar. E colocou-se o dragão sobre a areia do mar. É esse ponto que nós estamos aqui. Ó. O dragão foi expulso, ele desce até a terra, e quando ele chega à terra, vai surgir ou vai se revelar esse personagem. Veja que esse personagem já apareceu ali atrás. Qual é a diferença desse personagem para esse personagem? Quem consegue aí identificar uma leve diferença? Pouca coisa, claro. O primeiro lá está com o rostinho da Elma Chips, né? Olha aqui, ele é bonzinho, ele é amoroso, ele é um político, ele se apresenta como um cavalo branco. Lembra? Ele tem um arco na mão, mas não tem flechas. Gente, ele é um estrategista. Mas aqui, a figura dali que aparece, aqui se manifesta. E agora ele passa a ser o terrível homem, que a Bíblia menciona ele, chamando ele de o homem da iniquidade. Paulo chama isso, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Jesus chama ele de abominável da desolação, aquele que traz a desolação. A Bíblia apresenta títulos para eles assustador. E diz também, Mateus, que quando ele surge, esse período de tribulação que vem aqui para frente, cujo o fogo aumenta na terra, ele fala assim: os dias, se não fossem abreviados, não sobraria vida na terra. Os dias serão tão terríveis que nunca houve antes e nem depois haverá, como esses dias aqui. A partir do quê? Dessa obra-prima do diabo. Vamos ver aí, então, o dragão se pôs sobre a areia do mar. Alguns dados históricos são necessários para você entender, porque você tem linguagem aí um pouco figurada e nos atrapalha. O que seria o dragão? Fácil de identificar? Não precisa explicar quem é ele, né? Todo mundo sabe. O dragão se pôs em pé, então ele para sobre a areia do mar. Então ele descreve uma praia. O dragão é expulso do céu, ele para sobre a praia e ele olha numa direção. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? O dragão agora para e vai mudar a sua estratégia. Ele vai revelar uma outra etapa de um plano que estava revelado, estava em secreto e agora vai ser trazido à tona. Ele fala: vi emergir do mar. Então veja, guarda a figura de uma praia. O dragão está na areia, está olhando para dentro do mar, e de dentro do mar alguma coisa surge. O dragão para, fica olhando, e basicamente esse olhar aqui é como se ele estivesse chamando ou esperando alguém surgir de lá. Vi emergir do mar uma besta. Vamos ver aqui o que é mar já, para vocês entenderem. Uma besta está descrevendo um animal. Na nossa língua, quando se fala besta, pode parecer um animal bobo, né? Mas besta aqui é um animal bestial, uma besta fera, indomável. Ele diz: o dragão olhou, parou na praia, olhou para dentro da água, e da água surgiu uma fera indomável. E João falou: eu não sei classificar, mas é um animal muito poderoso. Enquanto ele olhava, o apóstolo João fala: vi que ele tinha 10 chifres, então é descrito que tem 10 chifres, ele tem 7 cabeças, e em cada um dos chifres, não das cabeças, ele tem coroas nos chifres. E ele tem 10 diademas, são coroas colocadas sobre as suas... Desculpa, olha ali. Tem 10 chifres e sobre as 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas. Então, diademas sobre os chifres. E sobre as cabeças, o que ele tem? Ele tem nome de blasfêmias. Se você olhar com cuidado, voltando à página do capítulo... Olha o capítulo 12, verso 3. Olha a semelhança entre a besta que surge do mar e o dragão. Ele fala assim: vi outro sinal no céu. Eis um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças, 7 diademas. Tem uma diferença aqui entre um e outro. Veja, quando fala do dragão, fala que a coroa está na cabeça. Nas 7 cabeças, então são 7 coroas. Agora ele fala que existem 10 coroas, e as coroas estão sendo colocadas sobre os chifres, não sobre as cabeças. Então são personagens diferentes, com propósitos completamente diferentes. Já falamos sobre isso também. O estudioso da Bíblia, ao ver essa descrição de um animal com chifres e tal, imediatamente ele é remetido para o Antigo Testamento. O leitor que conhece
a figura descrita aqui está sendo buscada em Daniel capítulo 7. Quando Daniel, lá no capítulo 7, ele fala, me encontrava numa região e nas visões da noite eu olhei e algo aconteceu. E aí então ele vê um animal. E o animal que ele vê, que Daniel vê, é o mesmo que João vê. Daniel descreve aspectos interiores do animal. E João aqui vai descrever aspectos exteriores do animal, de modo que a figura se complementa. João viu e ficou perturbado. Daniel também viu e ficou extremamente perturbado. Ambos estão preocupados. Uma diferença só é que o que Daniel vê são 4 animais. O leão, simbolizando o Império Babilônico, o neocaldaico, se você prefere assim. O Nabucodonosor. O urso, com 3 costelas na boca. Quem viu a exposição de Daniel que fizemos na igreja, nós já lidamos com isso. E ele fala, olha, o urso era um animal diferente, porque o urso se levantava sobre um dos seus lados. O urso é um animal que fica em pé para atacar. Então ele diz assim, olha, existe um lado mais forte que o outro. E aí ele descreve o Império Medo-Persa. E 2 impérios se uniram para atacar o Império Babilônico. Então o império representado pelo urso, que é o Império Medo, os medos e os persas. Os persas, se você não sabe quem é, o Irã. Tá bom? Se fosse juntar aí, os iraquianos e iranianos, para contextualizar, atacaram os babilônicos. Então você vai encontrar esses 2 aqui atacando. E depois você tem o Império Grego. Ele vê um leopardo. Um leopardo, por natureza, já é um animal extremamente veloz. Esse, de forma peculiar, é mais veloz ainda, porque além de ser o animal mais veloz terrestre, ele tem 4 asas, que torna ele mais veloz ainda. Ele descreve o Império de Alexandre o Grande, que em cerca de 13 anos conquistou todo o mundo possível da sua época, e morre repentinamente, e o seu império é dividido entre 4 generais, representado pelas 4 cabeças desse leopardo. Depois, Daniel fica intrigado porque ele fala, eu olhei no mar e vi uma besta que eu não pude identificar, era um animal terrível. Volte às páginas para Daniel 7 e vamos observar. Senão, eu quero passar com calma. Se não conseguimos cobrir tudo, não tem problema, depois continuamos. Daniel capítulo 7. Veja que Daniel e João vão falar sobre a mesma besta, a mesma fera. Achou? Daniel 7:1 diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, eu, Daniel, tive um sonho e visões ante aos seus olhos quando eu estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas. Daniel vai fazer um resumo. Verso 2. Falou Daniel e disse, olha o registro do profeta Daniel. Eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram um grande mar. Grifa a palavra mar aí, porque lá em Apocalipse fala, ele parou sobre a areia e olhou para o mar, e do mar uma besta surgiu. Ele está descrevendo aqui para nós que alguma coisa surgirá do mar. E nós precisamos entender o que é isso. Ele está falando de um animal marítimo, alguma coisa que vai sair dentro das águas. Você precisa entender o que é mar na cultura do mundo antigo. Mar significava nações gentílicas. É isso que significa mar. Se você depois, quando chegarmos em Apocalipse 17, você vai ver uma prostituta, uma meretriz, sentada sobre as muitas águas, sobre o mar. E aí o próprio anjo interpreta para nós, dizendo, João, a mulher que vistes é a grande meretriz, e as águas que vistes são as nações. Então a Bíblia interpreta a Bíblia dizendo, mar significa que das nações da terra, nações gentílicas, ou seja, não do povo de Israel, não da terra de Israel, surgirá alguém vindo das nações para fazer algo terrível. E aqui Daniel vê a mesma coisa. O mar, o vento agitou e das nações surgiram os impérios. Babilônico, Medo-Persa, grego e o último aqui representando o Império Romano. Ele diz assim, 4 animais, versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão, e ele vai descrever, eu não vou fazer a leitura por causa do nosso tempo. Quero que você se concentre em Daniel 7:8. Estando eu a observar, Daniel diz, os chifres, ele fala de um animal que tem chifres na cabeça. Deixa eu ler o 7, fica melhor, tá? Enquanto eu continuava olhando nas visões da noite, eis que um 4º animal terrível e espantoso.
ele descreve aspectos internos desse animal. Era um animal que causava espanto, era um animal que causava terror, era uma entidade terrível enquanto eu olhava. E ele fala, ele era sobremodo forte, tinha dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e sobejava. Sobejava é aquela figura do touro quando vai atacar, que ele raspa, ele não só pisa, mas ele fica esmiuçando, esmigalhando tudo aquilo, esmagando com seus pés. E ele diz, esse animal era diferente de todos os animais que apareceram antes. Ele tinha 10 chifres. Então nós não temos como fugir de Daniel e João. Eles estão falando de algo, da mesma coisa, de perspectivas diferentes, mas é o mesmo cenário. Enquanto eu observava os chifres do animal, tinham 10, tá? Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre pequeno havia olhos como de um homem e boca que falava insolência. Então veja, você começa a perceber agora que Daniel e João falam do mesmo personagem. O dragão parou, olhou para o mar. Do mar alguém vai surgir, uma criatura vai surgir. Então agora, ajudando a sua mente aí, os personagens, né, como é que eu vou chamar isso? Os designers tentam representar o que seria esse animal. E é interessante, cada um deles tem uma figura aí. Esse daqui representou esse animal, colocou todos os chifres numa cabeça só. Ok. A Bíblia não precisa dizer que os chifres estavam em cabeças separadas, não tem problema. Até porque eram só 7 cabeças e os chifres eram 10. Uma das cabeças teria que ter mais mesmo. Vamos ver o que é isso aqui. Olha aí outra representação. Eu gostei muito dessa. Alguém colocou um dragão, como se, sei lá se dragão uivo ou não, ali na figura não tem som, como se ele estivesse chamando algo, e de dentro do mar surge essa terrível criatura, que tem um aspecto de leopardo, um aspecto de urso, um aspecto de leão, tem chifre, e ele vai colocando isso para nós, perturbando a mente do leitor sem apresentar as respostas. E aqui, de novo, o leitor colocou chifres em algumas cabeças, mas aqui alguns chifres a mais na cabeça central. Aqui outro, da mesma forma, representou um corpo de leopardo, os pés semelhantes a um urso e as cabeças diferentes, porque o texto fala que esse animal tem boca de leão. O que poderia ser? Seria muito legal se nós tivéssemos uma cartilinha aqui, né, uma legenda explicando isso, isso e aquilo. Possibilidades, algumas bem fáceis de entender. Primeiro, as 7 cabeças aqui, tanto em Daniel como lá, elas representam os impérios, a sucessão de impérios ao longo da história. Você tem esses impérios aparecendo, representando as cabeças, impérios que são inimigos de Deus, claramente perseguiram Deus. Se você fizer uma lista, você vai descobrir que os perseguidores de Deus foram o Império Assírio, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medo-persas, o grego, romano, e aí você vai ter um último império que vai surgir na história, que é chamado de Império Romano Redivivo. É uma ressurreição, é um ressurgimento do que é chamado Império Romano. E isso representam as cabeças. Cada cabeça, um período, um império da história. Eu gostaria muito de passar parando, mas eu temo tornar isso mais um estudo e às vezes não conseguir transmitir a ideia central, porque agora eu só estou passando informação, e o importante é o que isso tem a ver com você, é a parte importante aí. De novo, outra representação, tentando mostrar quem é, cada um deles tentando achar, e aqui eu gostei porque esse daqui colocou as coroas nos chifres e não na cabeça do animal, como acontece no caso do próprio dragão. Vi que a besta era semelhante a um leopardo, então é descrito que o corpo dele é um leopardo. O corpo dele, sendo leopardo, nos remete, ele está trazendo aqui para o leitor a lembrança dos impérios. No anticristo que vai surgir, todos os impérios da história estão representados neles. Cada um desses impérios foi perigoso para o povo de Deus, mas o anticristo é a soma de todos. Ele tem resquícios do Império Grego, ele tem o Império Grego do corpo ali dele, né? Ele tem a boca, ali, o pé do urso, lembrando o Império Medo-Persa que perseguiu, que atacou Israel diversas vezes. Até hoje na história, os persas, como eu falei, está bem vívido na sua mente. Você viu que 2 vezes já nesse ano, Israel foi atacado pelos
pelo urso. Aí fala, pastor, o urso são os iranianos. É dito para nós que o último império que vai surgir é uma mistura desses impérios. Ele vai ter mistura do grego, mistura do império persa, e os iranianos, que estão por trás de tudo isso. Ele tem a boca do leão. Uma das figuras, o leão era o império babilônico. Uma das coisas que o leão faz para afugentar é o seu rugido. O seu rugido é uma das formas como o leão coloca medo. Tanto que em qualquer filme que você vê, quando eles colocam já o som do leão. O leão tem o poder de assustar com o som. Então, alguns dizem que esse animal representa o seguinte: a velocidade do Império Grego, a fúria do Império Persa, o discurso amedrontador do Império Babilônico. Os babilônicos, Nabucodonosor, ele falava, era lei. A boca dele era terrível, ele matava com ordem. E por fim ele fala assim que o aspecto dele ali, que recebe poder do dragão. Então ele vai misturar todos os impérios e vai ser capacitado pelo diabo para fazer algo. Eu coloquei um mapa aí, quando eu falo e se colocou em pé sobre a areia do mar. Eu vou apagar aqui talvez para facilitar para vocês, tá bom? Em casa pode ficar na projeção. Você apaga para nós, Norberto? O pessoal de casa pode acompanhar só a tela. Então veja, isso daqui é uma foto de satélite do mundo. Então, o centro do mundo bíblico está aqui. Tudo que você lê na geografia bíblica, norte, sul, leste, oeste, não é a partir do Brasil. É a partir daqui, ó, desse país pequenininho chamado Israel. Tudo. E fala o rei do norte. Quando fala rei do norte, é só você pegar aqui e subir uma régua. Passar, você vai chegar aqui em cima num território. Adivinha que território é? Depois você pesquisa no seu mapa lá. E se você pegar aqui e vir para cá, ó, você vai ter os iranianos aqui e você vai ter os reis do leste para cá. Você tem aqui o ocidente e você tem o que é chamado sul. Quando fala sobre sul, o inimigo do sul é sempre o Egito. Essa é a perspectiva bíblica. O dragão vai parar aqui e vai olhar para o mar. Pergunta para vocês, ele está olhando para cá ou está olhando para cá? Ou para cá fica ruim, né? Ele está olhando em direção à porta ou em direção à parede? Quando eu falo o dragão se colocou na areia do mar, você sabe que ele está aqui. E fala que algo vai surgir do mar. Se ele olhar para cá tem mar, se ele olhar para cá tem terra. Então você sabe para onde ele está olhando. É essa figura. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Está aqui, ó. Ele está olhando nessa direção. Então aí está aí o nosso dragão, observando algo. Esse é o lugar para onde ele está olhando. E enquanto ele olha nessa direção, ele fala assim, vi emergir do mar. Para dizer que dessa direção, dessa região, algo vem. Então o mundo antigo entendia que algo surgiria desse lugar aqui. E desse lugar, que era conhecido como o berço do Império Romano. O Império Romano foi um império terrível, assustador. Ele é representado em Daniel como um animal que esmiuça, esmigalha tudo, o império terrível. Os romanos foram o império assustador. Porém, no ano 476, os romanos pararam de trabalhar, por causa do divórcio fácil, uma série de coisas fez com que o Império Romano ruísse. E bárbaros vindo dessa região, daqui de cima, atacaram o Império Romano e destruíram o Império Romano. Era de se esperar que acontecesse o que acontecia em toda a civilização. Um império conquista o outro e assume e coloca a sua característica. Por exemplo, Babilônia caiu, o Império Medo-Persa assumiu e todo mundo passou a ter o costume persa. O Império Grego assumiu, todo mundo passou a ter o Império o grego como referência. Os romanos assumiram, todo mundo passou a ser, de certa forma, romanizado. Porém, quando Roma caiu com os bárbaros, o ataque dos bárbaros, o que acontece? Eles não formam um bloco. Eles dividem então o Império Romano em 10 grandes países. E foi nessa época que vai surgir Itália, Inglaterra, Portugal, Grécia. 10 grandes países vão surgir. De modo que não é muito difícil você fazer a correlação. O animal terrível é o Império Romano. Desse animal vão surgir 10 chifres, 10 nações. Não está falando, Daniel e João não estão falando, João, claro, está falando do futuro, mas Daniel, quando escreve isso, ele está falando de nações da sua época. Ele diz o seguinte, olha, desculpa, Daniel, não existe isso ainda, ele está falando sobre o futuro, e diz assim, olha, o animal vai surgir, e desse animal vão surgir 10 impérios. Então eu marquei aqui por vocês, ó.
alguns países importantes. Você tem Portugal, Espanha, França, você tem Inglaterra, você tem Itália, Grécia. Você vai descobrir que quando Roma cai, nascem 10. 10. E é assim mesmo. Hoje tem mais? Tem mais. Mas o leitor tem que lembrar que João viu uma foto daquele momento. E dessas 10 cabeças vão surgir. O texto também fala que cada um desses chifres é um reino. E fala então que depois desses reinos vai surgir um chifre pequeno. Um chifre insignificante. Que vai tirar o lugar de 3 e depois vai receber o poder de todos. Bom, nós sabemos então que o anticristo não pode vir de países que são chifres grandes. O anticristo, a besta que surge do mar, olha o que é mar aqui, ó, das nações gentílicas, não virá de uma grande potência. Então, se você fosse tirar as potências grandes dali, você tiraria quem? Vamos tirar ali, ó, fazer alguns exercícios. Nós tiramos Portugal, tiramos Espanha, podemos tirar mais quem? França, Inglaterra, tudo chifre grande aí nisso daí. Podemos tirar quem mais? Podemos tirar Itália, podemos tirar Alemanha, podemos tirar Grécia. Eu vou parar por aqui, senão alguém vai falar que eu estou falando que o anticristo surge de tal lugar. Eu vou até parar, mas só para situar você. Pode acender, Norberto. Eu só quero que você entenda que a Bíblia deixa bem claro. Deixa eu acender aqui. Eu quero que você entenda claramente que é dito: o dragão parou sobre a areia, olhou para as nações, e das nações alguém vai surgir ao chamado dele. Por quê? A verdade central dessa noite diz assim: o diabo, ele sempre tem um plano para trazer destruição. Ele tentou acusar os crentes, lembra? Ele tentou perseguir a mulher, não conseguiu. Ele tentou matar o filho da mulher, não conseguiu. Ele tentou atacar os crentes no tribunal de Cristo, não conseguiu. Ele foi lançado na terra, ele tenta perseguir a mulher é levada para o deserto, ele não conseguiu. Ele se volta contra o restante da descendência da mulher, objetivo secundário, os salvos da tribulação, vai matar alguns, outro não vai conseguir. Mas ele está vendo que os planos deles não estão se concretizando, os planos estão dando errado. Então você pensa, nossa, ele está derrotado, cada vez mais derrotado, e quando você acha que ele está derrotado, ele tira, sei lá que expressão, da cartola, ou seja, ele vira a mesa e traz a existência, não traz existência, revela para o mundo o seu pior personagem. E quando fala que ele surge da água, se você foi na praia e já olhou para alguém que estivesse, na minha versão diz, vi emergir, emergir é alguém que estava submerso, escondido, existia alguém escondido nas nações. O anticristo, suponha que o anticristo esteja vivo hoje, porque nós não sabemos quando ele vai surgir. Se ele existe hoje, sabe como ele está? Ele está escondido nas nações. Pode ser que você já viu ele. Pode ser que assistindo um jornal você viu, você não sabe. Ele está submerso, escondido. Quando o dragão chamar, o texto fala que eu vi emergir. Emergir é sair de dentro das águas, sair de dentro das nações e aparecer. Primeira coisa que aparece são os chifres. Não é muito difícil de você imaginar alguém está lá no fundo do mar, você na praia olhando, e a pessoa vem andando em direção à praia. A primeira coisa que aparece é a sua cabeça. E à medida que ela vai andando em direção à praia, vai aparecendo mais, até que totalmente ela está livre da água. Então ele descreve para nós, eu vi emergir no mar uma besta. E aí, quando você olha no aspecto do capítulo 1, ele fala assim, ela tinha 10 chifres, porque o que João está destacando é, os chifres aparecem primeiro. Essas nações já estão aí, gente. Talvez os nomes mudaram, mas o que João quer que você identifique é, essa besta surgirá das 10 nações que compunham, ou pelo menos sobraram do Império Romano. É assim que você tem que ver. Graças a Deus, você não precisa se preocupar, porque ela não vai surgir do Brasil. Não vai. No Brasil tem muita besta, mas não tem nada a ver com essa daqui. Essa daqui é outra coisa, é outra história. Tudo bem? Se fosse do Brasil, a gente ia começar a identificar, eu já sei, tal, você ia ter sua preferência. Mas muito provavelmente, com grande grau aí de conformidade com os historiadores, é que o anticristo surgirá do que é conhecido como Estado Comum Europeu. Ele virá desses lugares, mas ele não virá de um grande país.
Ele virá de um país insignificante. Não necessariamente ele nasceu nesse país, porque o diabo é um imitador. Onde Jesus nasceu? Em Nazaré? Jesus surgiu de um lugar insignificante chamado Nazaré, mas ele nasceu lá? Ele nasceu em Belém, a cidade do grande rei. Mas depois ele foi para o Egito, e depois do Egito ele foi para Nazaré e cresceu. E todo mundo, como ele cresceu em Nazaré, disseram, Jesus o Nazareno. Então Jesus, o Messias verdadeiro, nasce num lugar, vai para outro, e depois é criado num lugar insignificante e surge. O diabo não é criativo. É possível que esse personagem terrível da história tenha nascido num lugar, sendo levado para outro. E quando ele surgir, ele está num lugar totalmente insignificante. Então não fique esperando, ele vai surgir da Itália, os Estados Unidos. Bobagem. Ele vai surgir de um lugar que ninguém conta. Totalmente insignificante. Porém, dessas 10 nações, 3 dessas nações vão cair. A Bíblia não fala por quê, não descreve como. Simplesmente o anticristo recebe a autoridade dessas 3 nações para desempenhar o seu papel. E em Apocalipse 17 nós descobrimos que no final todas as nações, as 10 nações oferecem. É interessante isso porque todo poder é conquistado muitas vezes pelo poder militar. No caso do anticristo, as nações oferecem a ele, diz, em Apocalipse 17 diz, as nações têm um só intento, oferecem a ele o seu poder e pedem para que ele as governe. Eu ia selecionar trechos da ONU, discursos mundo afora, de pessoas dizendo, não dá mais, não aguentamos mais do jeito que está, precisamos de um grande líder. Até o nosso presidente aqui falou recentemente o seguinte, olha, não é possível que não tenha alguém, olha o que o Lula falou, não é possível que não tenha alguém que consiga fazer com que Israel, e aí ele fala algumas coisas lá, ele está pedindo por alguém. O presidente da ONU disse, não podemos continuar desse jeito, nós precisamos de um líder, de uma liderança que resolva isso. Para onde você vai, você escuta pessoas dizendo, nós precisamos de alguém, nós queremos alguém. E esse alguém está submerso, está escondido. Mas quando o chamado vier, ele vai emergir das nações e vai aparecer os seus chifres. E esses chifres vêm com coroas, porque são governantes que vão apoiar o trabalho dele. E ele virá com a velocidade do leopardo, com a força do urso e com um discurso com a boca de um leão. E isso fará com que as nações fiquem admiradas, falando, nossa, uau, eu jamais esperaria que alguém tão simples falasse desse jeito. De novo uma imitação, porque quando Jesus era levado era interrogado pelos fariseus, os mestres da lei, Jesus respondia, as pessoas, diversas vezes os historiadores, os evangelistas disseram, e as pessoas ficaram admiradas como ele falava. Uau! Os soldados foram prender Jesus e falaram, nós não podemos prender ele, por quê? Nunca vimos alguém falar como ele. Como é que alguém de um lugar tão simples, como é que um filho de um carpinteiro pode ter tanta eloquência poderosa de falar assim? O anticristo será da mesma forma. País insignificante, infância medíocre, simples, sem destaque. Mas quando ele surgir, as pessoas vão falar, estamos maravilhados. Olha a eloquência, olha o discurso, olha a sabedoria. Por quê? Porque o texto diz que ele receberá poder, domínio e força do dragão. Ele será capacitado. É muito interessante. Tem paralelo com Jesus também? Quando ele fala assim, o Espírito do Senhor sobre mim está. Não é que Jesus precisava daquilo, mas é como se ele estivesse dizendo assim, olha, tudo que eu estou fazendo, eu não faço por mim mesmo. Eu estou fazendo por aquele que me enviou. Eu estou fazendo na autoridade de outro. Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Foi dada por quem? Por Deus o Pai. O anticristo, ele recebe todo o poder, toda a autoridade, toda a capacitação do dragão. Gente, é cópia. Ele vai pegando aqui, o diabo vai colocando isso para nós. Eu ainda vou trabalhar bastante com esse texto, não hoje, mas eu quero pouco a pouco mostrar para vocês o desenrolar da história. O que eu queria que você guardasse em tudo isso é a lição desse texto, a princípio é essa. Em sua sagacidade, e agora é o transpor
do fato histórico para o fato pessoal. O que tem a ver com você isso aqui? Em sua sagacidade, a estratégia de Satanás é manter os seus servos em oculto, até que Deus o obrigue a revelá-los. Queridos, vira as páginas se você está em Apocalipse. Volta devagarzinho, aí você vai passar por Judas, vai voltando, você vai chegar em 1 João. 1 João capítulo 2. Olha só o que o apóstolo João falou para essas igrejas a quem ele destinou suas cartas. Acharam? Diz assim, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, todos estão comigo? Nós estamos falando aqui do ano 90, ou seja, isso foi escrito há cerca de 1900 e poucos anos atrás. Olha o que é dito, filhinhos, já é esta a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, João fala assim, olha, lá no primeiro século, vocês ouviram, ou seja, era um assunto comum na igreja antiga, a ideia de que surgiria o anticristo. E ele fala, olha, vocês ouviram que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João diz assim, o anticristo virá, mas hoje, mundo afora, já estão muitos anticristos. E é isso que eu queria alertar você nessa noite. Você não precisa se preocupar com o anticristo. Você não precisa se preocupar por quê? Aliás, se você é dispensacionalista, pré-tribulacionista. Se você não é, então comece a se preocupar bastante. Mas, à luz da Escritura, como ela ensina que a igreja foi tirada, você não tem que se preocupar com ele. Ele não é o seu problema. Sabe qual é o nosso problema? É essa parte do versículo que fala assim, muitos anticristos estão surgindo. O diabo tem os seus servos em oculto. E agora eu quero alertar você. Sabe onde estão os anticristos desta era? Onde eles estão? Eles estão infiltrados na igreja. Eles estão na escola dos seus filhos. Quando você leva o seu filho bonitinho com lancheirinha para a escola, titia está lá para receber ele. O diabo tem os seus servos todos submersos, dando veneno na boca dos seus filhos. O diabo tem os seus anticristos neste mundo colocados nas barbearias. Está lá você cortando o cabelo, arrumando a barba, e um conselhinho da maldade é colocado no seu coração. O diabo está nos salões de cabeleireiro, manicure. Você está lá fazendo a sua unha, irmã, e a boca do anticristo vem e coloca para você, não, que bobagem, você ainda acredita nisso? Os servos do diabo, eles estão em oculto, e torna eles extremamente perigosos. Eles podem ser seus funcionários, ele pode ser o seu chefe, ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser a babá que ajuda você em casa. Não é terrível, não é assustador isso? Saber, quem já assistiu Se Ajudar Você? Quem já assistiu Matrix? Se você não assistiu, você não vai entender, mas se você já assistiu Matrix 1, você assistiu o número 1, Matrix, Mr. Anderson, você vai descobrir que é o personagem principal lá, o Neo. O Neo é uma espécie de messias lá nesse Matrix. Mas para você entender, eles estão dentro de um computador, de um programa de computador, e as coisas estão acontecendo. E aí dentro dessa Matrix você tem os chamados agentes. E uma das coisas interessantes dos agentes que são dentro da Matrix é que as pessoas estão andando pela rua, tal, o agente, que é do mal nesse filme, ele pode assumir qualquer personagem em qualquer momento. Então, por exemplo, a pessoa estava andando pela rua, ela passa por um velhinho de bengala. Quando ele vira, aquele velhinho de bengala se torna um agente, que joga uma faca, que faz uma coisa terrível. O diabo faz a mesma coisa. Pessoas que estão à sua volta, pessoas que você acha muito legal, só estão esperando ser chamadas pelo diabo para serem instrumentos de destruição na sua vida. Isso deve fazer você ficar bem assustado. Porque o diabo tem os seus em todos os lugares. Ele é um brilhante estrategista ou não? Ele é muito bom. Um dia você está passando por uma tristeza e uma amiga fala para você, um amigo fala assim, vamos tomar um suco, vamos comer alguma coisa, bater um papo. Aí você vai de coração aberto. E você não sabe que na sua frente, naquele momento, para te ajudar, está alguém que foi colocado ali para a sua destruição. Estou cansado de ver pessoas sendo destruídas. Vi pessoas, por exemplo, que passaram por
por algumas situações difíceis na vida, por situações de perder filhos, por situações de casamentos estarem terminados, por situações diversas. E, por exemplo, vamos pegar essa figura de casamento terminado. O rapaz está sozinho, o amigo fala, vamos jogar bola, vamos conversar. E na conversa fala, você é bobo. Você vai continuar esperando por ela? Você tem que seguir sua vida. Sabe o que ele está fazendo? Ele está empurrando essa pessoa para a destruição. Mas empurrando como um amigo, é claro. Eu sou seu amigo, preciso te falar uma verdade. Quantas mulheres do mundo se aproximam de mulheres cristãs que enfrentaram o divórcio? Ou enfrentam, estão passando pelo processo de uma luta. E as amigas vêm e falam assim, olha, eu quero te apresentar um amigo. Você sabe o que é isso? Eu quero te apresentar um amigo? Isso é o diabo puro com seus agentes o tempo inteiro. Na sua escola, na escola dos seus filhos, os seus amigos estão indo ouça a conversa com seus filhos, escute. Os seus filhos vão para a escola e os amiguinhos deles falam coisas perversas. Dizem coisas erradas. Há crianças que estão pedindo para outras crianças para namorar, sabia disso? Ele fala, olha, papai, fulano me pediu em namoro. As famílias do mundo falam assim, ai que lindo, filha, tal. Esse daí é o namoradinho dela, é o namoradinho, e aí vai. É o diabo empurrando você numa direção através dos seus servos que estão ocultos. O que você acha que é mais perigoso? Um servo manifesto, um perigo manifesto ou um perigo oculto? É melhor andar num lugar em que você vê as minas ou num campo minado escondido, submerso? É mais perigoso andar assim. E o diabo, ele é muito brilhante. De novo, você precisa entender o que eu estou dizendo. Ele está mais próximo de nós do que nós gostaríamos. Nesse texto, esse é o alerta que você deve guardar. O maioral, o anticristo, está esperando ser chamado. Mas João diz que muitos outros estão mundo afora. E é com esses que você tem que se preocupar. É todos os dias quando você levanta e fala, Senhor, guia os meus pés. Porque eu sei que eu vou encontrar com muitos servos do maligno, que vão me dar conselhos doces, cujo o abraçar desses conselhos me levará à destruição. Quantas famílias estão sofrendo porque os seus idosos, por exemplo, não sabem mais lidar com a fase da vida em que estão? E quem coloca isso na mente de um idoso dizendo assim, você não precisa mais de ajuda? Quem os seus filhos pensam que são para ajudar você? Você que sempre cuidou deles, agora você tem que se submeter a eles? Eu fui visitar uma pessoa recentemente e a pessoa estava triste, dizendo assim, eu não sei mais o que fazer com a minha mãe. E eu falei, por quê? Ele falou, é impossível, não consigo mais. E a pessoa me contou aquele triste relato. E eu entendi a luta daquela pessoa. Por quê? Porque ela falou, eu não sei mais o que fazer. Se eu falo para minha mãe fazer isso, ela não obedece. Ela não segue. Por quê? Porque a mãe dela sempre teve autonomia. Mas chegou uma fase da vida em que a mãe quer continuar tendo a mesma autonomia. É preciso que cada um de nós aqui sentados, você é novo, serve para você também, preste bem atenção. Minhas filhas estão bem ali ouvindo, presta atenção, porque eu vou dar trabalho. Eu estou avisando. Pais dão trabalhos. Quando eles envelhecem, eles dão trabalho. E por hora a gente pode até achar engraçado. Mas sabe quem coloca na mente do idoso de que ele não deve se submeter, de que ele não precisa de ajuda, que ele não pode? É o diabo. Ele sussurra a coisa e fala assim, imagina. Houve uma fase na vida da nossa família em que o médico proibiu o meu pai. Meu pai foi 23 anos motorista. E o médico disse para ele, seu Rui, você não pode dirigir mais. Ok. Quem morava na casa com o meu pai? Maurício. Então, coube ao Maurício pegar a chave do carro, tirar a chave do carro e guardar. Meu pai ficou 3 dias sem olhar para ele, sem falar com ele, bravo. Mas a culpa era dele? Foi o Maurício que falou que não podia mais? Não foi. Mas não tenha dúvida que o diabo se aproxima e fala assim, olha o que seu filho está fazendo com você. Você acha que ele te ama? Que coisa terrível.
irmãos, e meu pai estava em casa. Se meu pai fosse uma pessoa que saísse, tivesse relacionamento com outras pessoas, encontrasse outros amigos da mesma idade, que dirigem ainda, o que os amigos falariam para ele? Seu filho fez isso? Se eu tivesse no seu lugar. São os inimigos submersos, esperando um chamado para levantar e dar o conselho da desgraça na sua vida. Escape disso, conhecendo que o diabo tem estratégias. Ele ataca os primeiros, se não consegue, ele vai para os alvos secundários. E se ele não consegue, ele sempre tem um plano. B, C, até que ele pegue você. Como vamos escapar? Só pela graça de Deus. Todos os dias, Jesus falou, ensina-nos a orar, Jesus falou, orem assim, livra-nos do maligno. Você tem orado por isso? Porque você pode ser uma pessoa brilhante, excepcional, se você não pede a Deus que te livre do maligno, talvez você já esteja na boca dele. Que triste isso. Você não sabe onde você está, você nem percebe a destruição à sua volta, e você está sorrindo, cantando. Ele é astuto. Que a graça de Deus cubra você, que a graça de Deus ajude você, traga livramento, sabedoria, humildade para qualquer fase da vida, para que você fale, Senhor, eu quero ser sábio aos teus olhos, livra-me dos servos do maligno, para que eu não caia. Vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós ainda vamos olhar esse texto, outros aspectos importantes dele. Sabemos que, por meio da sua palavra, não é a preocupação da igreja, a igreja não tem que se preocupar com esse personagem, ele não poderá nos alcançar, nem mesmo o dragão pôde fazer isso, muito menos esse servo dele. Mas, Senhor, sua palavra nos diz que a operação do erro já existe, que muitos anticristos estão mundo afora, nos rodeando. Eles estão camuflados sobre a capa da bondade e da amizade. Estão espalhados, escondidos nos consultórios, nas salas de aula. Eles estão, Deus, à espreita, esperando o chamado, para que possam se levantar da escuridão, do oculto, para disseminar a discórdia, a dúvida. Ó Deus, as crianças que estão aqui, estão lá em cima aprendendo a sua palavra, estão protegidas, mas logo elas vão sair. E os servos do maligno vão se aproximar para ensinar a mentira, para colocá-las contra os seus pais. Vão se aproximar dos pais para colocar um contra os outros. Vão se aproximar dos irmãos para dividir a igreja, colocando funcionário contra patrão e tudo mais. Deus, nós precisamos que o Senhor nos livre e nos afaste do maligno. Ele é sagaz, os seus intentos não podem ser ignorados. Salva-nos, Senhor, dessa terrível estratégia. Dá-nos a sensibilidade que nós não temos. Dá-nos a humildade que nós muitas vezes não temos também. Nos ajuda a abraçar a Tua cruz e levar essa vergonha até o dia em que o Senhor nos chame. Não há vergonha nenhuma em reconhecer limitação, em reconhecer muitas vezes os fracassos e correr para a sua cruz pedindo perdão, perdão. Mais uma vez, Senhor, vamos nessa noite celebrar a sua ceia, vamos estar em volta da sua sagrada mesa. Que nenhum de nós ouse participar sem reconhecer as fraquezas, os fracassos, sem mais uma vez pedir que o Senhor nos lave a nossa consciência, as nossas atitudes. Se há alguém aqui, Deus, que precisa se acertar com outra pessoa e talvez não possa fazer nesse momento, que essa pessoa possa pedir perdão e na primeira oportunidade reparar o que é necessário. Limpa-nos, Deus, nós todos precisamos da sua ajuda, para que o diabo não alcance vitória entre nós. Bendita seja a sua cruz que oferece de graça a restauração. Bendita seja o seu Espírito que nos convence de quem somos. E que nós possamos sair dessa noite, todos nós vitoriosos pelos méritos do Senhor, perdoados, confrontados, encorajados. Todos nós precisamos de Ti. Sustenta-nos, Senhor, até o dia em que a vergonha seja tocada pela cruz da glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos terminar o nosso culto celebrando a ceia do Senhor.